Queria cumprimentar os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela TV Rica, você que não pôde vir, mas está ligado aqui conosco, né? Pessoal, é tão impressionante hoje o poder que a internet nos proporciona, né? Saber que os nossos irmãos do Japão estão conectados agora, Roberto, Nancy, Felipe, pastor Luiz Carlos, saber que o pessoal de Minas, de Salvador, saber que os irmãos do Rio de Janeiro, saber que os irmãos aqui do próprio estado de São Paulo, de Sorocaba, de Ribeirão Preto, irmãos da Argentina estão conectados todos agora, e a gente pode estar falando como se nós estivéssemos sentados juntos numa mesa. Sejam todos bem-vindos. E eu queria dizer para vocês que a gente, como pregador, eu já perdi a conta ao longo da minha vida ministerial quantas palavras eu ministrei, mas todas as vezes ao longo de todos esses anos servindo ao Senhor que eu subo para ministrar, nunca perdi de vista a responsabilidade e a seriedade do que é falar em nome do Senhor. E o que eu vou falar para vocês nessa manhã não é para criar expectativa, não é para produzir atmosfera, não é para criar clima, não é nada disso. Mas essa palavra foi uma palavra gerada pelo Senhor para me resgatar de um lugar de angústia, de tristeza e de intensa dor que eu vinha passando nos últimos dias. Diante de muitos dias de dificuldade, aonde basicamente o que eu tinha da parte de Deus era um silêncio. Alguém já passou por isso? Quando você fala e parece que Deus não te responde, quando você busca e parece que você encontra um terreno árido e você não consegue ouvir a Deus. E eu falava com o Senhor, e esses dias eu falei com minha família, com a minha esposa, com meus filhos, e chorando eu falava para eles, falei assim, olha, eu aprendi desde que eu me converti, a minha vida foi de passar por sofrimentos, e eu aprendi a passar por eles, Cris, eu passei por muitas coisas, mas sempre confortado pela palavra do Senhor que falava comigo, me dava forças para continuar. Agora eu falei, Senhor, eu posso passar, desde que o Senhor continue falando, porque passar sem te ouvir, daí começou a produzir em mim uma sensação muito ruim. E nessa semana, após ter compartilhado essa experiência com meus filhos, com a minha esposa, com a minha norinha, naquele momento o Senhor abriu os meus olhos e começou a falar comigo. E o Senhor me deu uma palavra que foi como aquele alimento de Elias, sabe? Ó, eu estou te dando mais uma comidinha aí para você ter força para continuar a jornada. E eu comentei rapidamente com vocês no Aljava Online na segunda-feira das situações que eu vinha passando. Na segunda-feira eu já tinha falado. E foi muito interessante porque depois que eu compartilhei isso, né, estava falando sobre os dias de tanta pressão, de cansaço físico, cansaço mental, sabe quando você se sente esgotado de lutar? Um cenário de perda, um cenário de muitas incertezas. Quem aqui já passou ou tem passado por cenário de incertezas? Você não sabe o seu dia de amanhã, né? Irmãos, eu me adaptei a ser conduzido pelo Senhor sem saber o dia de amanhã, cabe a cada dia o seu próprio mal, mas nesses dias a somatória das coisas parece que se tornou mais intensa, e isso foi gradativamente minando as minhas forças, e eu compartilhei isso na segunda-feira, né, e foi impressionante que eu comecei a receber um monte de feedback, de vários de vocês que estão aqui, compartilhando que também estavam vivendo as mesmas coisas. Conversava com um, conversa com o Max, conversa com o Kleber, e de repente cada um vai falando assim, apóstolo, ora por mim, estou em dias de angústia, estou em dias de impressão, estou em dias que parece que há um silêncio de Deus, e parece que compartilhavam da mesma experiência que eu estava vivendo, e eu comecei a perceber que isso não é uma coisa pontual, porque a unção apostólica, ela de fato nos faz experimentar na frente as dores do corpo,
Então, isso é algo que, eu não estou falando de problema por problema, eu estou falando quando são dores no corpo de Cristo, são dores que fazem parte de um momento que o Senhor está construindo na história, e nós como apóstolos, nós sentimos isso na frente. Então é muito natural que quando a gente passe por algumas situações, a gente veja que a igreja começa a experimentar o mesmo reflexo. Eu não estou falando aqui de decisões erradas, eu não estou falando aqui de fruto de pecado, eu estou falando de dores que são geradas pelo próprio Senhor, para produzir alinhamento na vida do corpo de Cristo. E no meio de todas esses compartilhamentos, eu resolvi mandar uma mensagem para o pastor Fernando, diante de tantos outros pastores que também enfrentaram desafios. O Ivan me compartilhou com um pastor lá de Guarulhos, foi ressuscitado pelo Senhor depois de um período intenso na UTI. E o pastor Fernando, vocês todos aqui devem conhecer, lembra, ele participa com a gente na mesa do Aljava. O pastor Fernando teve Covid, saiu, se recuperou. No último Aljava, na mesa que a gente fez esse ano ainda, ele veio, ele compartilhou isso na mesa, que depois que ele teve, ele estava se sentindo fraco, daí num acidente bobo, num corte que ele fez na perna na moto, parece que não cicatrizava, teve que voltar a ser internado, e no meio disso, de internação, pós-Covid, descobriu-se uma leucemia no pastor Fernando. E ele me contou isso na quarta-feira dessa semana. Ele foi apenas um relato no meio de muitos outros que eu recebi de pastores que estavam ao ponto de parar tudo. Não foi um, nem dois, nem três. Não dá para contar numa mão a quantidade de pessoas, de pastores e líderes, que eu ouvi essa semana, enfrentando desafios dessa dimensão e dessa proporção. E sabe o que o Senhor me falou? Você está apto a entender a dor de cada um deles, pela dor que você tem passado. Quando nós sofremos, nós aprendemos a não minimizar a dor do outro. Nós sabemos a intensidade que é. E nós sabemos que para cada pessoa isso produz um resultado diferente, porque é fruto do momento que está vivendo, do tempo que está no meio dos processos. E eu comecei a entender o porquê Deus havia me permitido passar tantas coisas. E por isso eu insisti tanto para vocês no convite para que vocês estivessem aqui hoje. Porque eu creio que o Senhor vai falar conosco nessa manhã e nos dará um alimento como me deu para nos fortalecer nessa jornada. E a palavra que eu queria compartilhar com vocês, que foi o que o Senhor falou claro comigo, é definindo o alvo. Repita comigo, definindo o alvo. Mais uma vez, essa palavra está conectada ao que nós vemos falando desde o início do ano com relação à palavra profética de edificar um testemunho perfeito. Ninguém está apto a edificar nada se não sabe o que deve ser edificado. Ninguém pode ser chamado a uma obra da qual não conheça o que está sendo executado. Ninguém pode falar em atingir um alvo se não conhece o alvo. Então o grande problema da nossa fé como cristãos é que muitos de nós conduzimos a nossa vida sem um alvo. Nós falamos da flecha, nós falamos do aljava, nós falamos dos arqueiros, nós falamos de preparação para acertar o alvo, mas a pergunta que eu te faço é: qual é o alvo? Se eu te perguntar nessa manhã, você tem clareza do alvo? Se eu te perguntasse, fala para mim em uma palavra, qual é o alvo? Não é para ficar somebody love aqui, né? Deu 10 horas de explicação para tentar enrolar. Não, em uma palavra, fala para mim qual que é o alvo. A Bíblia tem uma série de analogias, falando sobre flecha que acerta o alvo, falando sobre o arqueiro, falando sobre a aljava. Mas para quem não sabe de qual alvo está se tratando, qualquer direção se torna válida. Quem não conhece o alvo, qualquer direção é válida. E eu vejo hoje denominações inteiras que, por desconhecerem o alvo,
se satisfazem com a direção que estão tomando. Porque quando você não tem um alvo, qualquer direção está valendo. E nós vamos medindo resultados baseados nas circunstâncias. Nós percebemos claramente que falta clareza no alvo. Quando a gente fala, por exemplo, de pecado, qual que é a definição mais básica de pecado? A definição mais básica de pecado, se eu for falar para um pastor subir aqui e falar, eu falo assim, é errar o alvo. Beleza, pecado é errar o alvo, então me fala qual é o alvo. Sabe por quê? Porque se nós não temos clareza do alvo, o pecado se torna um instrumento de manipulação dentro das igrejas. Você começa a dar um nome de pecado àquilo que convém. Então as pessoas tratam com muita barreira, com muita dificuldade a situação do homossexualismo, mas tratam de uma outra maneira a condição do adultério. Os dois estão errando o alvo. Mas qual é o alvo? Porque se nós entendemos o que é o alvo, todas as coisas que estiverem fora desse alvo, vai ser considerado biblicamente como pecado. Então a gente começa a ficar com um entendimento mais aguçado, que quando muitos legalistas que apontam os erros e acusam pessoas, eles julgam na realidade a si mesmo, porque demonstram através das suas atitudes que não conhecem o que é o alvo. Porque se dentro do alvo de Deus para a igreja tem uma responsabilidade de reconciliação, a igreja não foi colocada na terra para produzir juízo. O juízo não é responsabilidade da igreja, o juízo vem de Deus. A igreja tem um ministério da reconciliação, e se eu não entendo o que é reconciliação, e eu venho para apontar o dedo, e vejo pastores acusando pastores, eu quero dizer que naquilo que acusam, apontam as suas próprias mazelas, porque desconhecem o alvo. O nosso alvo como igreja não é apontar erro de ninguém. Deus não nos colocou como juiz sobre nada. Nós não temos o direito de julgar a vida de ninguém e o tratamento de Deus na vida de cada pessoa. Tudo isso é uma total falta de compreensão do que é o alvo. E quando eu falo do que é o alvo, eu tenho certeza que muitos de vocês pensaram a partir de uma visão pessoal, qual é o alvo de Deus na minha vida? Porque nós nos tornamos assim, intérpretes na primeira pessoa. A gente quer pegar a palavra e interpretar a partir da minha vida. Quando nós falamos de alvo, quando nós falamos de propósito, nós precisamos entender que isso nasce primeiramente em Deus. Existe um propósito eterno, existe um alvo eterno, e que se nós entendemos isso, ele reverbera em uma forma individual na nossa vida. Agora, não o contrário, eu tento entender qual é o meu propósito, o meu alvo. Você nunca vai entender qual é o propósito eterno de Deus se você tentar interpretar a partir de você. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele fala sobre isso. Quero te convidar a abrir Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14. Sempre é bom lembrar que a carta, a epístola aos Filipenses foi escrita de dentro da cadeia. Paulo estava encarcerado, não no centro de detenção provisória de Taubaté, num calabouço sujo, fétido, úmido, e que naquela época não era algo que se preparava para alguém que posteriormente seria liberto. Quem esperava ali esperava a morte. E daquele lugar ele escreve essa epístola que é chamada de Epístola da Alegria. É onde ele mais nos alerta a regozijar, a se alegrar. Como que um cara, numa condição dessa, pode inspirar outros a serem felizes? Você tem que entrar numa dimensão do Espírito. E eu e você precisamos entender isso, que nos liberte de toda condição circunstancial da nossa vida. Só assim nós vamos ser precisos como boca profética de Deus. Senão nós vamos sempre analisar as situações a partir das dores que nós estamos vivendo. Por isso que quando eu estou em processo de dor,
eu sempre me seguro de ministrar, porque eu não quero falar a partir da minha dor, a não ser que o Senhor me fale o que tem aquilo ali. Então Paulo, Filipenses 3, 13 e 14 diz assim: irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Grifa na tua Bíblia, marca no teu celular essa palavra: prossigo em direção ao alvo. E antes que você pense no seu alvo, se lembre do que eu acabei de dizer: Deus tem um alvo. E essa é a primeira definição que nós temos que ter nessa manhã. Qual é o alvo de Deus? Olha para quem está do teu lado e fala assim: você sabe qual é o alvo de Deus? Nós cantamos nessa manhã que Ele é imutável, sim ou não? Quem concorda com o atributo de Deus? Deus é imutável. Amém? Então eu quero te dizer uma coisa: o alvo de Deus não mudou. Deus não fala assim, Deus não é que nem a Dilma: eu tenho a meta, se a gente alcançar a meta, a gente muda a meta. Não, o alvo de Deus, ele é imutável. E entender o alvo de Deus imutável é o que nos torna precisos como flechas que acertam o alvo. Eu sei que você está entendendo, Fernandão, porque você é São Paulino, né? Então a mente do São Paulino, ela conecta assim. Nós precisamos, sabe o que nós precisamos, irmãos? Nós precisamos ser libertos de um individualismo interpretativo. Bonita essa palavra, né? Repita comigo: individualismo interpretativo. Eu interpreto o todo a partir de mim mesmo. Isso não funciona. Procurar compreensão das Escrituras a partir de si mesmo, a partir das nossas dores, Felipe. Por que comigo? Por que meu pai? Por que essa situação? Isso nunca funcionou. Isso nunca funcionou na história. Não funciona para você e não funciona para mim. Por que eu estou passando por isso, Senhor? Porque a mente de Deus é mais alta que a nossa. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Tem respostas que, se o Senhor nos der, nós não vamos compreender. A gente tem que começar a caminhar numa confiança na soberania de Deus, que nos traga descanso, ainda quando a gente não entende. As palavras como propósito e alvo, elas nascem dentro de um ambiente de eternidade, porque elas nascem de um propósito divino e de um alvo divino. E depois elas acabam refletindo na individualidade das nossas vidas, que contribuímos para o seu propósito e para o seu alvo. Amém? Não existe assim: o propósito dessa igreja é esse, o propósito daquela igreja é esse. Existe o propósito eterno de Deus, e nós somos colaboradores desse propósito, cada um diante de uma responsabilidade, mas todos conectados ao mesmo propósito. Quando a gente conhece o seu alvo e o seu propósito, então nós começamos a entender o reflexo disso nas nossas vidas. Caso contrário, a nossa vida pode se tornar o maior obstáculo. Preste atenção no que eu vou te falar. A sua vida e a minha vida podem se tornar o maior obstáculo para entendermos os planos de Deus. Como assim? Abre em Atos 20 e 24. Quando Lucas escreve Atos dos Apóstolos, ele menciona essa frase do apóstolo Paulo que eu acho impressionante. Atos 20 e 24. Paulo fala assim: porém,
em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Eu não tenho a minha vida como preciosa. Sabe o que Paulo está falando? A minha vida não pode se tornar um obstáculo para o propósito eterno de Deus. E sabe o que produz dor, muitas vezes em cada um de nós? É o instinto adâmico de preservação das nossas vidas. Guarde o que eu estou te falando, eu estou te dando uma chave para o resto da sua vida. E eu louvo a Deus de hoje estar sentado aqui, meu filho, minha nora, minha filha, porque podem ouvir isso agora. Isso é uma chave para a gente entender a vida. O Evangelho, ele é marcado pela cruz. O Evangelho é marcado pela cruz, que é o símbolo da nossa exposição pública, que é a renúncia, a preservação da vida. Quando Pedro falou assim: não, mestre, de maneira alguma nós vamos permitir que isso aconteça. Jesus fala para ele: afasta-te de mim, Satanás. Isso daí é a voz do instinto de preservação da vida. O Evangelho não funciona com a tentativa de preservar a vida, de preservar a imagem, de se autodefender, de se auto-justificar, de auto-reconhecimento, de auto-valorização. Hoje nós estamos infestados de ministros que estão governados pelas suas vaidades e pelo seu eu. Eu me sento com o presidente, eu converso com não sei quem lá, o meu ministério, isso daí não tem nada de Deus. Quando nós chegamos na cruz, nós perdemos essa individualidade, essa vaidade pessoal, esse instinto de preservação, porque a cruz é um lugar que você toma de forma voluntária, ninguém te carrega para lá. Você não é arrastado à cruz, você fala: eu me rendo. E a nossa postura no nosso dia a dia, a maneira como discutimos, a maneira como queremos ganhar numa discussão, a nossa incapacidade de perder em função do outro expõe o quanto distante nós estamos dessa realidade e queremos preservar a nossa vontade. Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Eu estou falando de mim, das minhas mazelas, das minhas dificuldades. Pode ser que aqui essa palavra não encaixa para nenhum de vocês, mas Paulo entendeu isso. Existe algo capaz de impedir a minha capacidade de enxergar qual é o alvo, e isso que pode acabar atrapalhando é a minha vida, é ter a minha vida como preciosa. Nossa, eu sou um apóstolo do Senhor, como que fulano de tal fala isso de mim? Eu não sou nada. Eu não sou nada. Se eu não sou nada, se a minha vida não é tida por mim como preciosa, eu não preciso defender ela de ninguém. A preservação da vida produz uma tentativa de nos afastar da cruz. E daí a gente começa a tentar interpretar Deus através das circunstâncias e não a partir de Cristo. Irmãos, quem está falando para vocês não é alguém que está começando o Evangelho hoje. Vocês sabem que vocês estão ouvindo alguém que já foi marcado pela cruz. E mesmo assim nós corremos o risco de sutilmente, por nos cansarmos ao longo da batalha, de tentar interpretar Deus pelas circunstâncias. Esses dias eu estava pensando assim, falei assim: cara, eu preciso ter uma conversa séria com Deus. Eu preciso ter uma conversa séria, explicar para Ele que eu não sou tão forte como Ele acha que eu sou, porque, cara, a Bíblia fala que não vai vir provação maior do que você possa suportar. Eu falei assim: eu não estou aguentando mais. Eu preciso explicar isso para Ele, que Ele não está entendendo. Porque eu estava tentando interpretar Ele através das minhas circunstâncias. Então, se é tão importante a gente conhecer o propósito eterno de Deus, qual é o alvo estabelecido por Ele desde o início da fundação do mundo,
eu creio que seja importante a gente buscar um fundamento bíblico para isso. E esse fundamento está expresso na carta de Paulo aos Efésios. Fala assim: que tremendo, que incrível Deus revelar o seu propósito eterno a um homem e deixar isso registrado para que nós hoje pudéssemos saber. Amém? Pai, o Pai revelou a sua vontade através do Filho. Paulo tem uma experiência com o Filho, não com a pessoa de Jesus, mas com o Cristo ressuscitado. Paulo nunca conheceu Jesus, Paulo conheceu a Cristo, e essa experiência com o Cristo ressuscitado fez com que Paulo abrisse seus olhos para entender qual é o alvo de Deus. E olha só, por isso que ele fala que ele prossegue para o alvo, porque ele tinha clareza de qual era o alvo, e porque ele passou muito tempo na vida dele achando que estava acertando o alvo, e estava dando tiro para tudo quanto é lado, fazendo um monte de besteira, matando um monte de gente, menos acertando o alvo, até o dia que os olhos dele são abertos e ele encontra o alvo. Ele fala assim: agora sabe o que eu faço? Eu prossigo para o alvo. E prosseguir para o alvo são duas palavras que estão intimamente conectadas. Se eu tenho um alvo, existe outra palavra que acompanha entender o alvo, é prosseguir. Olha para quem está do teu lado e fala assim: você não tem a alternativa de parar. Se hoje nós saímos daqui com clareza de alvo, vocês nunca vão poder chegar para mim e falar assim: meu pai, apóstolo, eu estou parando. Não, você não pode, você está proibido. Quantos recebem essa palavra? Não importa se é com uma perna, sem a perna, se é com dor, se é sem dor, nós somos chamados a prosseguir em direção ao alvo. Tá doendo? Tá. Tô chorando? Tô. É difícil? É. Mas nós não podemos parar. Nós somos chamados a prosseguir em direção a um alvo. E sabe o que nós precisamos? É deixar para trás as coisas que ficam para trás. Para de ficar na sua cabeça: ai, porque teve uma época que eu era pastor e a igreja tinha tantas pessoas. Porque eu tive um prédio. Deixa eu te contar, eu estou te conhecendo hoje, apóstolo. Você vai na minha igreja, só tem 50 pessoas, mas eu já tive 500. Para quem que você está se justificando? Deixa para trás as coisas que ficaram para trás. Avança em direção ao alvo. O alvo de Deus nunca foi quantidade de gente, mas a qualidade das pessoas que nós produzimos. Para de ser fantasioso. Para de medir Deus por causa de resultados de vaidade humano. Deus não tem nada a ver com essas continhas que a gente faz. Efésios capítulo 1, versículo 9 ao 12, Deus nos revela através de Paulo o seu propósito eterno. Efésios 1, do 9 ao 12, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, estabelecido em Cristo. Uau! Está claro ou não está claro? Olha para quem está do teu lado e fala: seu cabeça dura, está claro? Como que você não sabe o alvo? Agora olha para quem está do outro lado e fala: você não lê a Bíblia, seu mané? Com todo o amor cristão, fala assim: seu mané, você não leu isso na Bíblia? Deus tem um alvo e Ele revelou esse alvo. Por que será que a gente não sabe? Porque a gente interpreta a partir de nós mesmos e não com a mente de Cristo. E aqui ele começa falando assim: revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que foi estabelecido em Cristo. Se não for através da mente de Cristo, meu irmão, você lê isso aqui e começa a interpretar: ai, apóstolo, eu queria descobrir qual é o meu propósito. O seu propósito é a cruz. O seu propósito é acabar com toda a conjugação em primeira pessoa na sua vida. Eu quero, eu posso, eu tenho, eu. Acaba com eu. E daí Cristo se revela em você. E através de você, daí você vai entender o propósito do Pai, não o teu. E daí você vive, não mais por você, mas você vive para fazer a vontade do Pai que te chamou.
Vamos seguir aqui, versículo 10. Isto é, agora ele vai falar o propósito. Agora ele vai falar qual é o alvo. Isto é, fazer convergir em Cristo tudo quanto existe. Todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele, em Cristo, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da sua própria vontade. Com o objetivo que nós, quem nós? Igreja, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Irmãos, esse texto você pode guardar, você pode estudar, você pode meditar, você precisa decorar isso. Não é somente do seu espírito. O propósito eterno de Deus, o alvo de Deus desde antes da criação foi estabelecido e é convergir tudo em Cristo. Céu, terra, as coisas do presente, do passado e do porvir, tudo tem que se convergir em Cristo. Ele semeou o seu filho como uma semente incorruptível, e o que ele espera colher é o filho, não uma versão melhorada de nós mesmos. Quando Deus olha para a tua vida, o que Ele quer encontrar o filho, Ele não quer encontrar você melhor. Eu me converti e hoje eu sou uma pessoa melhor do que eu era. Não, o seu melhor não presta. O que Deus procura em você é a vida do filho. O propósito do Pai é convergir tudo no Filho. O propósito da igreja é levar as pessoas à estatura do Filho. Ser cheios de Cristo, graça sobre graça, até que tenhamos a sua estatura, até que o Pai, quando nos veja, fala assim: meu filho, eu tenho que fazer algo aqui sobre a terra, eu só me movo na terra através do Filho. Ele olha para mim, olha para você e encontra quem? O Filho. Daí nós estamos aptos a ser parte da mão de obra divina. E sabe o que acontece quando nós como igreja alcançamos essa maturidade? O mundo vai se convergir em Cristo. O propósito eterno, o alvo de Deus de convergir todas as coisas em Cristo, passa pelo amadurecimento da igreja. Irmãos, amadurecimento não é crescimento numérico. Hoje, proporcionalmente, nós somos muito mais cristãos no Brasil e o nosso testemunho está cada dia pior, porque nós estamos aumentando em número, mas as pessoas que entram nos prédios, nos templos e nas denominações, elas saem ainda mais cheias de si mesmo. Nós não vemos mais se apontado à cruz, nós não vemos mais a humildade sendo gerada, nós não vemos mais a vida de Cristo se manifestando na vida do seu povo. E a Bíblia é muito clara. João 17, 20 e 21 diz assim: eu não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vão vir a crer em mim, por intermédio dessa mensagem. Está falando de nós, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe por que o mundo não crê? Porque nós somos tão imaturos que cada um corre a sua própria obra, que cada um busca o seu propósito pessoal, que cada um tem um alvo. Ser um significa todos temos um alvo, o mesmo objetivo, o mesmo propósito, a mesma fé, o mesmo batismo. Por que que o mundo não crê? Porque a falta de maturidade de uma igreja que foi infantilizada por coachings e pregadores que nunca conheceram a cruz, faz com que hoje nós sejamos, ao invés de um elemento que o mundo olha e crê, o mundo olha e despreza. Essa pandemia está produzindo alinhamento em muitas coisas. Não pense que Deus perdeu o controle. Ele continua no controle.
E a taça da ira de Deus, ela vai sendo cheia até que chega um momento que ela transborda. Eu não estou falando com isso que Deus mandou o vírus, que nasceu o vírus de Deus, mas que há um juízo sobre a igreja nesses dias, a transformação do mundo passa pelo amadurecimento da igreja. E com isso agora eu consigo entrar no cerne do que eu queria falar para vocês nessa manhã. Eu quero ler com vocês de novo o texto que nós iniciamos essa palavra. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Agora, colocando todo esse contexto, eu acho que vai ficar mais claro. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Como eu falei para vocês, esse texto tem uma palavra-chave que é prosseguir. Amém? Agora preste atenção aqui, por favor. Essa semana, como eu falei para vocês, num momento de profunda angústia, de incertezas, de perdas, eu reuni minha esposa, meus filhos na minha casa, e eu expus para eles tudo que nós estávamos vivendo. Durante muitos anos eu os preservei de um montão de coisas, mas naquele momento eu entendi que eu precisava compartilhar com eles. E a reação deles me impactou. E a gente saiu daquela conversa orando e agradecendo a Deus e falando assim, e eu falei assim: Senhor, se for necessário nós recomeçamos tudo de novo. E daí eu saí, a gente saiu ali do quarto que nós estávamos orando, foi cada um para um lado. Quando eu cheguei no meu escritório, o Senhor me falou assim: essa sua frase não existe. E o Senhor estava sem falar comigo já fazia um bom tempo. Eu não sei se ele estava de mal, se ele estava... Não sei se a luta perdeu a sensibilidade do meu ouvido, mas já fazia tempo que eu não ouvia ele com essa clareza. E ele falou assim: a palavra recomeço, eu vou falar para vocês exatamente como o Senhor me falou, tá? Eu escrevi: meu filho, a palavra recomeço é uma palavra natural, secular e humana, não faz parte do meu vocabulário. Deus não recomeça nada. Tudo que Ele começou, Ele leva até o fim. Eu só falei para ele uma frase, eu falei assim: se for preciso, e falei ainda assim, eu vou tentar comover o coração de Deus, né? Ó Senhor, estou contigo para o que der ou vier, se precisar eu recomeço tudo de novo. Eu falei: não, você não recomeça nada. Só recomeça algo quem parou. Você não parou. Você não vai ter que começar de novo, porque a minha obra na tua vida nunca foi interrompida. Aí a eternidade não tem interrupções. Se nós habitamos na eternidade, nós somos imparáveis. Agora o problema, o que atrapalha o desenvolvimento de uma mente eterna, é o excesso de mundanismo travestido de espiritualidade. Então nós começamos a medir Deus por resultados. Então eu crio uma linha do tempo maligna, que principalmente os homens, pela natureza que possuem, de provedores, de mantenedores, de cuidadores, estabelecem na sua cabeça. Qual é essa linha, Fernando? Comecei minha vida profissional, comprei meu primeiro carro, uau, dei um passo para frente. Consegui adquirir minha casa própria, mais um passo para frente. Me casei, sonhava com casamento, tenho filhos, aleluia. Veio uma crise financeira, perdi meu carro, anda 2 passos para trás. Já viu aquele joguinho? Vou precisar vender a casa, daí deu 10 passos para trás. Quando você vê, você chega num momento da sua vida que você está pior do que quando você começou, porque você vai medindo o teu avanço
a partir de conquistas, e que elas vêm e vão, e você fala, quando você vê, você está andando para trás. E o Senhor me mostrou isso claro, irmãos, essa semana Ele virou para mim e falou assim: a sua vida, meu filho, ela não está baseada no carro que você comprou, na casa que você comprou, nos seus filhos, na sua esposa, no ministério, em nada disso. Quando você começou, beleza, com carro ou sem carro, havia uma medida de Cristo em você. Melhorou de carro, beleza, aqui não interfere, mas você estava avançando em Cristo. Você teve que perder teu carro, você seguiu avançando e conhecendo Cristo através das perdas. Você perdeu tudo na sua empresa, você seguiu ainda mais, entendendo Cristo com mais profundidade, de maneira que você continua prosseguindo em direção ao alvo. Você não parou, você não recuou, você não teve interrupções. Essas interrupções são humanas. Não teve nada que se perdeu, Cris. Ei, Max, vocês estão avançando, vocês vieram aqui porque o Senhor os trouxe até aqui, porque vocês não estão recuando, vocês estão avançando em Cristo. É uma medida maior, é graça sobre graça, e Deus olha e fala assim: Ele hoje tem mais de mim do que Ele tinha um ano atrás. Aplauda o Senhor. Isso ocorre com todos os que estão em Cristo. Quantos aqui estão em Cristo? Quantos aqui podem ser achados em Cristo? Eu quero dizer para você uma coisa: o alvo de Deus na tua vida é te fazer transbordar de Cristo. É que Cristo vai te tomando de uma tal maneira que chega uma forma, um momento que já não tem mais nada de você. E esse alvo de Deus, ele se cumpre nos acertos e nos erros, nas conquistas e nas perdas. Nós seguimos crescendo em Cristo. Por isso que Paulo, quando entendeu isso, ele falou assim: eu deixo para trás as coisas que para trás vão ficando, as perdas, as chibatadas, os açoites, eu vou deixando tudo para trás, porque eu estou avançando em Cristo. Qual avanço, qual progresso você quer para a sua vida, Fernando? Se de fato nós somos homens espirituais, o nosso alvo é espiritual. Tem gente que estabeleceu meta de conquista profissional, mas não tem um alvo no espírito, porque o alvo no espírito custa toda a nossa vida, nos render por completo. Senhor, a tua vontade. A palavra do Senhor para você nessa manhã é: deixa para trás as coisas que ficaram para trás, prossegue em direção ao alvo. Não se lamenta, não questiona. Se você não entende hoje, Deus pode não te responder agora, mas Ele vai te responder um dia, se você prosseguir em direção ao alvo. As coisas vão ficando mais claras à medida que nós avançamos, ao ponto que pode ser que nós cheguemos num momento, olhemos para trás e consigamos entender tudo o que nós não entendemos hoje. Amém? Se nós estamos em Cristo, não existe a palavra recomeço em nossas vidas. Daí você pode falar assim: nossa, apóstolo, mas eu estou recomeçando um negócio. Tudo bem, você está entendendo o que eu estou te dizendo. Eu não estou falando que você não pode usar a palavra recomeço. Você pode recomeçar uma empresa, você pode reconstruir algo, aquilo. Eu estou falando que dentro da mentalidade de Deus a palavra recomeço não existe, porque ainda que você esteja recomeçando algo natural, você segue avançando em Cristo. Esse é o alvo. Quando nós olhamos como pastores responsáveis por uma congregação, o nosso alvo não é a quantidade de pessoas que estão no culto de domingo, mas é o quanto nós estamos impartindo da vida de Cristo, ao ponto de que as pessoas que entram por aquela porta saem com uma medida maior do que quando chegaram. Em toda essa jornada, se nós nos mantivermos em Cristo, as perdas nos acrescentarão uma medida maior dele.
As humilhações nos acrescentarão uma medida maior dele. Os sofrimentos nos acrescentarão uma medida maior dele. De maneira que em toda e qualquer situação, nós estaremos sempre avançando em direção ao alvo que nos foi proposto. Passar por aflições na minha vida não é algo novo, mas a perda da paz nesses dias sim foi. Já passei por muitas aflições, mas eu sempre tive paz de Deus que guardou meu coração. E esses dias eu estava perdendo a paz, estava ficando atribulado. A angústia tomou uma proporção que me constrangia. E quando o Senhor tornou claro, quando o Senhor parece que acendeu uma luz dentro de mim e falou assim, ó, deixa eu te mostrar qual é o alvo, deixa eu te mostrar o quanto você está avançando em mim. Não houve perda, não houve recuo, não há necessidade de recomeço, porque você nunca parou. Quando o Senhor tornou claro isso para mim, quando o alvo se tornou claro, a paz foi restaurada, Pascoal. Por isso que João 14, 27 diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar-lo. Sabe o que Jesus está falando aqui? Existe uma paz que Ele pode nos dar. Existe uma paz que o mundo nos oferece. Quando você está em paz, você precisa saber se a paz que você possui é a paz de Deus ou é a paz do mundo. Porque a paz do mundo, ela é traiçoeira. A paz do mundo, ela é frágil. E às vezes a gente se contenta em buscar essa paz do mundo, que está na aprovação das pessoas, na estabilidade da vida. Você veja a história, nós vamos orar hoje pela vida do pastor Fernando. Você veja a situação do Fernando. Se nós fôssemos pessoas chamadas por Deus para viver uma linha estável, quando você recebe uma notícia dessa de uma leucemia, como que você fica? Hoje está aqui a Raquel, o Felipe, o filho dela, esposa, e o filho do Roberto, que há 2, 3 semanas atrás nós sepultamos. É o que a gente tem falado para eles. Temos que prosseguir. Nós temos que prosseguir. Nós temos que prosseguir apesar da dor. Nós temos que prosseguir apesar de não compreendermos muitas coisas. Mas nós temos um alvo, é entender que Cristo vai crescendo em nós quando nós confiamos nele, acima dessa fé positivista que nos foi ensinada. Sabe qual é o tipo de fé que nós temos que nos traz paz? É quando você fala para alguém assim, ó: eu estou passando dificuldade. Apóstolo, está difícil a saudade. Sabe qual que é a nossa resposta? Até de carinho, de cuidado, mas extremamente almática. Tudo vai ficar bem, vai dar tudo certo. Essa fé positivista, vai dar tudo certo. O vai dar tudo certo depende da ótica da qual nós estamos falando, porque vão ter coisas que não vão dar certo aos nossos olhos, mas para Deus continua dando certo. O propósito continua se cumprindo. Aos olhos naturais, para essa família pode ser que não tenha dado certo, mas Deus, Ele errou? Será que Deus errou? Será que Ele erra? Agora, qual é a nossa fé nele? Será que a nossa fé nele se baseia em: Senhor, está nas tuas mãos, vai dar tudo certo? Ou: Senhor, eu confio na tua soberania, aconteça o que acontecer, eu sei que o Senhor está cuidando para que Cristo cresça em mim. Essa é a fé. Senhor, beleza, se for necessário ir para a fornalha, eu vou, e sei que o Senhor pode me livrar de dentro da fornalha. Agora, se o Senhor não quiser livrar também, estamos aí para se queimar. A confiança na soberania de Deus é o que mede se a paz que nós temos vem de Deus ou vem do mundo.
Porque quando a nossa paz vem do mundo, ela está relacionada à nossa expectativa de que tudo dê certo. Quando a nossa paz vem de Deus, nós dormimos nele no meio da tempestade. Nós confiamos, como um pai, que ele está cuidando de cada detalhe da nossa vida, porque ele tem um alvo, e esse alvo é que Cristo seja formado em nós, e ele é o autor e consumador desse tipo de fé. Ele é o arquiteto e o executor dessa obra. Nós somos só colaboradores. A paz de Deus é fruto de uma entrega. A paz de Deus é fruto de confiança. Ele está te conduzindo e Ele está me conduzindo. Eu quero falar para pastores aqui que passaram nesses últimos meses situações como tendo que sepultar pessoas e entes queridos. Outros homens que precisaram fechar os prédios da sua igreja, entregar o ponto. Teve gente que reformou, que melhorou e de repente quando viu teve que entregar o ponto. E parece que andou 10 passos para trás. E parece que a gente vai tentando aquela fé assim, não, se for preciso, eu vou recomeçar. Você não vai recomeçar nada, porque nada foi interrompido. Nada foi interrompido. A nossa construção é espiritual. Um fechamento de um prédio não quer dizer que você andou para trás. Se tinham 100 pessoas e hoje tem 10, não significa que você andou para trás. Pode ser que essas pessoas tenham andado, você não. Você prossegue para o alvo. Olha para quem está do outro lado e fala assim: você prossegue para o alvo. Vamos nos colocar de pé.